E aí, galera, tranquilo? Vamos ter uma aula agora sobre progressão geométrica, tá bom? Então vamos para a definição. Progressão geométrica é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante chamada de razão da PG, que é indicada pela letra Q, tá ok? Então deixa eu colocar aqui um cursor com uma canetinha vermelha para indicar as principais informações. Então, nesse primeiro exemplo, você pode perceber que você tem uma sequência numérica que começa com 3, depois vai para o 6, 12, 24 e 48. Então, qual é o padrão aqui que está acontecendo? É que os números estão dobrando, não é verdade? Logo, então, esta razão é 2, tá? Então, para obter esse 2, eu posso pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo anterior. Se eu pegar o 6 e dividir por 3, vai dar 2. Se eu pegar o 12 e dividir por 6, também vai dar 2. Se eu pegar o 24 e dividir por 12, vai dar 2. Se eu pegar o 48 e dividir por 24, também dá 2. Então, é assim que você obtém a razão. Então, observe esse outro exemplo aqui, ó. Essa sequência numérica começa no 54, depois vai para o 18, depois cai para o 6, para o 12, ou seja, está diminuindo, né? Então, cada termo representa 1/3 do anterior. Então, 18 é 1/3 de 54, logo 6 é 1/3 de 18, 2 é 1/3 de 6, logo então a minha razão vale 1/3 aqui. Então, para você obter esse 1/3, basta você pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo anterior. Então, se nós pegarmos esse 18 e dividir por 54, vai dar 1/3. É a mesma coisa que eu pegar o 6, dividir pelo anterior, que é o 18, que também vai dar 1/3. E assim vai, tá bom? Nesse outro exemplo, começamos no menos 40, depois menos 20, menos 10, menos 5. Então, essa progressão aqui, tá? Ela é formada por números negativos, você pode observar, e ela está basicamente caindo pela metade. Ó. Então, menos 20 é metade de menos 40, menos 10 é metade de menos 20, então a razão aqui é meio, né? Você pode observar. Então, se você pegar o menos 20 e dividir pelo anterior, que é o menos 40, dá meio. Nesse outro exemplo, começamos com 9, 9 meios, 9 quartos, 9 oitavos. Também aqui a razão é meio, tá bom? Nesse outro exemplo, menos 4, menos 12, menos 36, menos 18. A razão é 3, porque perceba que esses números aqui estão triplicando. Ó. O menos 12 é o triplo de menos 4 e menos 36 é o triplo de menos 12 e assim vai. Nesse outro exemplo, nós temos uma sequência numérica em que todos os termos são iguais. Ó. Menos raiz de 2, menos raiz de 2, menos raiz de 2. Então, se você pegar qualquer número e dividir pelo anterior, vai dar sempre 1, não é verdade? Porque qualquer número dividido por ele mesmo dá sempre igual a 1. Tá? Nesse outro exemplo, temos o menos 3, 6, menos 12, 24. Neste caso, a razão é menos 2, ó, porque se eu pegar o 6 e dividir por menos 3, dá menos 2. Se eu pegar o menos 12 e dividir por 6, também vai dar menos 2. Se eu pegar o 24 e dividir por menos 12, é menos 2. Tranquilo? Bom, agora vamos lá para as representações, né? Primeiramente, uma forma geral de representar a PG seria que nem como nós representamos a PA. Como A1 sendo o primeiro termo, A2 o segundo termo, e assim sucessivamente até o meu enésimo termo, né? Meu AN aqui. O AN menos 1 é o termo anterior ao AN, tá? Então, nessa progressão, nós temos 4, 8, 16, 32, 64. Aqui é só para identificar quem é o primeiro termo, quem é o segundo, quem é o terceiro. E aqui está, né? O A1 é 4, o A2 é 8, o A3 é 16 e etc. Bom, classificação das progressões geométricas, né? Nós temos o primeiro caso, primeira situação, que nós podemos classificar uma progressão quanto à razão. Então, uma PG ela pode ser crescente, só que tem duas situações, tá? Quando é que ela cresce? Quando
Cada termo, a partir do segundo, é numericamente maior que o seu antecedente. Lógico, né, pessoal? Vamos direto ao exemplo. Começa aqui, ó, com 3, depois vai para 12, depois vai para 48, 192. Então, perceba que está crescendo, não é verdade? Ó? E observe a razão aqui, ó, é 4, porque cada termo é o quádruplo do anterior. 12 é o quádruplo de 3, 48 é o quádruplo de 12, e assim vai. Tá ok? Então, essa PG aqui ela é uma PG crescente. Mas qual é a condição para ela ser crescente? Bom, se o primeiro termo, que é o A1, for maior que 0, que é um número maior que 0? É um número positivo. Para ser crescente, a condição é que a razão tem que ser maior que 1. De fato, está aqui o A1. Quem é o A1? 3. É um número maior que 0. E a razão é quanto? 4, que é maior que 1. Logo, essa sequência será crescente. Vamos ver esse outro exemplo. Começamos no menos 108, depois menos 136, menos 12, menos 4, tá? Então, aparentemente, parece que está decrescendo, mas não, porque você está trabalhando com números negativos, tá? Então, todo mundo sabe que menos 36 é maior que menos 108 e que menos 12 é maior que menos 36. Então, essa sequência ela está crescendo, tá bom? Bom, mas por que ela é crescente? Qual é a condição? Olha, quando o primeiro termo for um número menor que 0, o que é um número menor que 0? Negativo. Pode perceber aqui, ó, o A1 é 108, menos 108. A condição para ela ser crescente é que a razão tem que ser um número compreendido entre 0 e 1. Tá? Então, se a razão for entre 0 e 1 e o primeiro termo for negativo, aí ela é crescente. Tá bom? Agora, a PG ela pode ser decrescente. Ela é decrescente quando a razão estiver entre 0 e 1. Só que tem um detalhe, o primeiro termo não pode ser negativo, tem que ser positivo. Pode perceber, ó, 1204. Na verdade, eu gostaria até de ajeitar, não é 1204, aqui é 1024. Então, se você puder ajeitar depois, coloca aí 1024. Depois cai para 512, 256, 128, 64. Então, está caindo pela metade, né? Então, por isso que a razão é meio. E meio, você sabe que é um número compreendido entre 0 e 1. Então, ela vai ser decrescente. Mas, professor, ainda agora há pouco, você disse que quando a razão está entre 0 e 1, ela é crescente, se o primeiro termo for negativo. Agora, se o primeiro termo for positivo, que é esse caso, aí ela vai ser decrescente, né? Então, nós temos uma sequência positiva de números em que ela é decrescente, porque a razão é um número compreendido entre 0 e 1. Tranquilo? Bom, temos também a PG estacionária, que apresenta todos os seus termos com valores iguais. Nesta hipótese, a razão é sempre igual a 1. Observe aqui, ó, 6, 6, 6, 6, né? Então, se eu pegar 6 dividir por 6, claro que vai dar 6. Perdão, vai dar 1, né? 6 dividido por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1, e assim vai. Então, toda vez que você tiver uma progressão em que a razão for 1, ela é estacionária. Tranquilo? PG oscilante, que apresenta a razão negativa. Olha só, então quando a razão for negativa, os números vão oscilar. Como assim? Vai ser um positivo, outro negativo, um positivo, outro negativo, um positivo, próximo seria negativo, e assim sucessivamente. Então, se eu pegar, por exemplo, o menos 6 dividir pelo anterior, que é 3, vai dar menos 2. Se eu pegar o 12 e dividir por menos 6, dá menos 2. Se eu pegar o menos 24 e dividir pelo anterior, que é 12, é menos 2. E assim vai. Tá? Então, quando a razão for negativa, a PG ela será oscilante. Beleza. Agora também nós podemos classificar quanto ao número de termos. Uma PG ela pode ser infinita, também conhecida como ilimitada, ou pode ser finita ou limitada. Então, quando ela é infinita, o próprio nome diz, né, que possui infinitos termos. Ó, e no final, nós colocamos esses 3 pontinhos, né, reticências, que dá
ideia de continuidade infinita. Então, começa aqui no 2, no 4, no 8, no 16, mas não sabemos aonde vai parar. Então, nós teremos infinitos termos aqui. Já uma PG finita, quando ela apresenta um número limitado de termos na sua estrutura. Então, observe aqui ó, que começa no 3 e termina no 729. Então, numa PG finita, nós temos o início e temos um fim, né? Então, nós teremos aqui uma quantidade, 6 número de termos, né? Nós temos 6 termos nessa sequência. Então, o 3 seria meu A1, o 9 o A2, 27 o A3, 81 o A4, 243 o A5 e o 729 o A6, que é o meu sexto e último termo, tá ok? Notações especiais. Bom, nós podemos representar de forma genérica uma PG de 3 termos, de 4 termos, de 5 termos. Só que dessas aqui você vai precisar saber somente essa aqui, ó, de 3 termos. Eu coloquei de 4 termos e 5 termos aqui só para você saber que existe. Mas o que você precisa saber é montar uma PG de 3 termos. Eu tenho 2 maneiras que eu vou apresentá-la aqui para vocês. Bom, o primeiro termo aqui eu chamei de x. Para obter o próximo, terá que multiplicar pela constante, que é a razão. Então, vai ser x vezes q. E o próximo tem que multiplicar novamente pela razão. Então, se eu pegar x vezes q e multiplicar por q de novo, vai dar x vezes q ao quadrado. Tá? Não sei se você entendeu. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui, ó, esse x fosse, por exemplo, deixa eu colocar um número aqui, 5. Vou tentar escrever aqui, 5. Tá? Porque eu não tenho uma mesa digitadora, então fica difícil fazer a escrita aqui. Estou fazendo no mouse com o meu dedo, mas vamos lá. E vamos supor que a razão seja 2, tá? Esse Q seja 2. Então, se o x é 5, então 5 vezes 2 vai dar quanto aqui? 10. Né? Então, o próximo vai ser o 5 vezes a razão, que é 2, só que é elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, e 5 vezes 4 vai dar quanto? 20. Então, perceba que é o dobro. Ó. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 2 dá 20. Tá? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Se a razão é 2, né? Então, se aqui eu comecei com 5, o que é 10? É a mesma coisa que 5 vezes 2. E o que é o 20? É a mesma coisa que o 5 vezes o 2 elevado ao quadrado. Porque 2 ao quadrado é 4 vezes 5, 20. Tá? Então, uma maneira de representar uma PG de 3 termos é essa. X, o próximo, x vezes a razão, e o próximo, x vezes a razão ao quadrado. Outra maneira de representar uma PG de 3 termos é essa. E é essa que eu utilizo aqui, que eu mais gosto. Tá? Quando você tem aqui ó, x, o anterior a x vai ser o x sobre a razão, e o posterior vai ser x vezes a razão. Tá? Então, para você entender, eu vou colocar uma sequência. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Supondo que eu tenho o primeiro termo 3, 6 e 12. Tá aqui, ó. Tem uma sequência em progressão geométrica, tá? Cuja razão vale 2, né? Então, o termo do meio é 6. O anterior a ele vai ser 3, que é a metade de 6. Ou seja, esse 3 é a mesma coisa que o 6 dividido pela razão, que é 2. Já o posterior a 6, que é o 12, é a mesma coisa que o próprio 6 multiplicado pela razão, que é 2. 6 vezes 2, 12. Então, por isso que o termo do meio é 6, o anterior vai ser 6 sobre a razão, e o posterior vai ser 6 vezes a razão. Então, escrevendo isso de forma genérica, nós temos aqui o do meio x, o anterior vai ser x sobre a razão, e o posterior, x vezes a razão. Tranquilo? Muito bem. Então, essa é a representação de uma PG de 3 termos.
Não se preocupe com essa de 4 termos, com essa de 5 termos. Eu coloquei aqui só para você saber que existe de fato, tá bom? Vamos lá. Média geométrica. Então, nós temos aqui uma sequência de 3 termos, em que o primeiro é diferente de zero, é uma PG se e somente se o quadrado do termo médio é igual ao produto dos outros dois. Tá? Então, observe aqui. Ó. Nós temos uma progressão geométrica em que nós temos o A1, o A2 e o A3. Para ela estar em progressão geométrica, em PG, a regra é a seguinte, que o termo médio, que é esse que está aqui no meio, que é o A2, elevado ao quadrado é igual ao produto dos outros dois, do A1 e do A3. Tá? Então, está aqui a formulazinha. O termo do meio, que é o A2 elevado ao quadrado, é igual ao produto dos extremos dos outros dois, A1 vezes A3. E é fácil nós demonstrarmos isso aqui. Observe. Então, está aqui uma sequência e suponha que ela esteja em PG. Então, se eu pegar, por exemplo, o segundo termo e dividir pelo anterior, que é o A1, está aqui, ó, A2 dividido por A1, isso não vai dar razão? Né? Então, se nós pegarmos também o A3 e dividir pelo A2, também vai dar a razão. Então, está aqui, ó, A3 sobre A2 também dá razão. Então, a divisão de A2 por A1 é a mesma coisa que A3 por A2. Então, eu fiz esta igualdade aqui, ó, que nada mais é do que uma proporção, que a gente resolve multiplicando o cruzado, né? Você multiplica aqui, ó, primeiro os extremos, depois os meios. Então, vai ficar A2 vezes A2 é A2 ao quadrado. A1 vezes A3 é A1 vezes A3. Beleza? Tranquilo. Então, nós temos a fórmula aqui da média geométrica. Tá? Vou fazer um exemplo para você entender. Então, nós temos uma sequência de 3 termos em PG. Tá? De cara a razão é 2. O termo do meio, que é 6, tá? Elevado ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Pode perceber, ó. 6 ao quadrado é igual a 3 vezes 12, que dá 36. Tranquilo? Vamos aplicar isso agora em um exemplo. Observe. Determine o valor de x de modo que os números x mais 1, x mais 4 e x mais 10 formem nessa ordem uma PG. Então, para esses 3 números formarem a PG, qual é a condição? É que o termo do meio elevado ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Só que eu não vou escrever já isso. Eu vou montar, na verdade, isso. Como? Mostrando o que nós fizemos anteriormente aqui, ó, tá? Aplicando a proporção. Então, podemos dizer que o x mais 4, tá? Dividido pelo anterior, que é o x mais 1, é a mesma coisa que o x mais 10, dividido pelo anterior, que é x mais 4. Quer ver? Observe como é que ficou. Então, está aqui, ó, a minha proporção montada. X mais 4 sobre x mais 1 é a mesma coisa que x mais 10 sobre x mais 4. Então, temos uma proporção que a gente resolve multiplicando cruzado. Então, nós temos x mais 4 vezes x mais 4, está aqui o produto, e x mais 1 vezes x mais 10. Aqui nós temos uma multiplicação, que para resolver a gente aplica a propriedade distributiva, que fica o primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro, e segundo vezes o segundo. Então vamos lá com calma. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 4, 4x. 4 vezes x, 4x. E 4 vezes 4 vai dar 16. Do outro lado, a mesma coisa. Você multiplica x vezes x, x ao quadrado. X vezes 10, 10x. 1 vezes x é x. E 1 vezes 10 dá 10. Como é uma equação, dá para logo cortar esse x² com esse x² aqui.
Então, o que sobrou aqui no primeiro membro? Sobrou esse 4x com mais 4x, que vai dar esse 8x, e esse 16x que eu repito. Do outro lado sobrou 10x com mais x, que vai ficar 11x, que é igual a 10, ou melhor, mais 10. Bom, pegando esse 8x passando para o outro lado, fica negativo. E esse 10, você joga para o outro lado, fica negativo. Então vai ficar 16 menos 10 igual a 11x menos 8x. Então vai dar 3x igual a 6, né? Já que 16 menos 10 é 6. E 11x menos 8x dá 3x. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. 6 por 3 dá 2. Pronto, tranquilo. Tá aí encontramos o valor de x. Se nós quiséssemos saber quais são esses três termos, é só substituir no lugar do x. Ó. Logo, o x que vale 2, né? 2 com mais 1 dá 3. 2 com mais 4, 6. E 2 com mais 10, 12. Que temos aqui, então, nossa sequência numérica em PG. Tá bom? Bom, tem mais um exemplo parecido com o anterior, que eu quero que você dê uma pausa no vídeo, tá? E tente resolver. Aí depois você dá o play e confere aí a resposta, tranquilo? Então vamos continuar. Então essa é a resolução, tá, pessoal? Basicamente é a mesma explicação da questão anterior. Só você seguir os passo a passo aí e você vai entender e chegar na resposta, tá bom? Vamos lá.